Fala galera, M0 aqui. Bom, esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre fundamentos, né? Iremos falar sobre sistemas operacionais e, antes de tudo, eu preciso simplesmente que vocês já entendam o que é hardware e software, certo? Inicialmente, sem saber essas bases, diferenciar o que é hardware e o que é software, ficará muito difícil entender sobre o que é sistema operacional. Mas, basicamente, sistemas operacionais é a comunicação com o hardware do seu computador, certo? Então, para que a sua digitação seja encontrada, para que o seu texto seja gravado, tudo precisa ter um sistema operacional que orquestra todo o componente do seu computador. Inicialmente nós temos alguns players principais, tá? Temos o nosso famoso Windows, que eu gosto muito de mencionar sobre janelão, tá? Nós temos o Linux, que está na maioria dos computadores hoje e nos telefones, tá? Temos o Android, tá? O Android, ele é um sistema operacional voltado para mobile, certo? Temos o iOS, que é da maçã, tá? E muitos outros ali, mas os players principais são esses do mercado, certo? Cada um com sua peculiaridade, tá? Eu gosto muito de começar falando sobre o sistema Linux, onde quase ninguém conhece. Por quê? Porque ele tem uma diversidade muito maior a respeito de exploração. A gente pode explorar ele de forma muito mais ampla, porque ele é gratuito, certo? Toda a distribuição dele é gratuita, certo? Então, você não precisa pagar licença. Já o Windows, por mais curioso que seja, ele não é gratuito. Ele é licenciado, certo? É necessário pagar uma licença para utilização. Então, se você está usando o Windows dentro de um computador que você não fez a aquisição de uma licença, tá? Existem duas possibilidades. Ou o Windows já vem nativo no seu computador, ou o Windows está sendo utilizado de forma paralela, ou a nossa famosa pirataria, certo? Então temos esses tipos de sistemas operacionais, tá? Inicialmente a gente começa trabalhando com Linux. Por quê? Porque para explicar a gente tem mais opções para explicação, tipo particionamento, tipo bibliotecas, os seus repositórios, o seu código fonte, tá? Tudo isso a gente tem como explorar de forma mais aberta. Já o Windows, ele detém o seu código fonte fechado, e muitas das coisas que a gente vai trabalhar em cima dele, a gente recebe um acesso privado nessas ferramentas, tá? Mas não que a gente não vá trabalhar nele nessas playlists, tá? Mas inicialmente eu preciso explicar o que são sistemas operacionais para depois a gente evoluir, tá? Dentro dos seus sistemas operacionais existem algumas coisas chamadas como particionamento. Dentro do particionamento é como o sistema se divide. Inicialmente, no Linux, eu vou começar por ele, a gente utiliza algumas partições, tá? E alguns formatos. Então, quando a gente fala sobre formatação, eu formatei o meu computador, eu formatei o meu PC, eu formatei meu celular. A gente não está só formatando, mas sim instalando um sistema operacional com as suas partições em seus determinados formatos, certo? Então não é só formatar, você precisa fazer a instalação do sistema, tá? Dentro do Linux a gente carrega algumas partições, algumas formatações, como extfat,
ext e4 FAT32, tá? Bom, deixa eu tentar fazer de uma forma diferente aqui, fica mais fácil, certo? Então dentro do Linux a gente tem o ext4 FAT32 XFS BTRFS TRFS NTFS, certo? ZFS. Bom, de cabeça são essas que eu lembro, beleza? Deixa eu trocar a cor aqui. Aí, beleza, para combinar com o nosso quadrinho. Então, inicialmente são esses formatos de partições, certo? Dentro do ecossistema, dentro do nosso ecossistema Linux, certo? Existem esses formatos, tá? Já dentro do nosso ecossistema Windows, nós temos as seguintes formatações iniciais: NTFS FAT32, tá? Ele até consegue fazer algumas leituras desses formatos aqui, tá? Mas não são 100% compatíveis para instalação do sistema. Então, não consigo instalar um Windows, por exemplo, em ext4, tá? Porque não o particionamento dele, formatação de particionamento dele sempre vai trabalhar em NTFS, tá? Então, na instalação do Windows, você vai ver que só tem essa opção mesmo, tá? Para fazer a instalação do sistema. No Linux, você pode instalar ele em ext4, XFS, BTRFS, acho que NTFS não, tá? Não me lembro de ter feito, tá? E CFS, certo? Então, temos aí a nossa árvore de formatos de partição, tá? O Linux se divide basicamente em duas partições principais. O que são partições? Imagina que você tem um círculo, certo? Quando você vai particionar o seu sistema, você vai tirar uma parte do seu círculo para uma determinada função, certo? No Linux, eu gosto de mencionar sobre algumas partições principais, tá? Então, vamos colocar que esse HD aqui, esse círculo seja um HD. E esse HD tem 500 GB, certo? Então, imaginando que a gente tem 500 GB aqui, vou colocar aqui embaixo só para a gente não perder gigabytes, certo? O Linux se baseia em algumas partições principais. A primeira é o /boot, tá? Essa partição é onde inicia o sistema, tá? O sistema ele vai olhar essa partição e vai falar, é aqui que eu tenho que começar a montar e apontar os arquivos do sistema. Geralmente, o /boot a gente deixa um tamanho aproximado de 1024 megabyte, certo? Para essa partição aqui, tá? Para simplesmente esse arquivo de boot ter um espaço suficiente para ser alterado em caso de atualizações do sistema e tudo mais, tá? Sempre trabalhei com 1024 megas, tranquilo, nunca me deu dor de cabeça, tá? A outra partição do sistema operacional Linux é a /root, ou raiz do sistema. O que seria essa raiz do sistema? A raiz do sistema é todo o sistema por completo, tá? Então, tudo que o sistema precisa para funcionar, ele vai funcionar no /root, certo?
Existem outras formas de particionar o sistema, que a gente chama de particionamento personalizado, que a gente pode apontar outras pastas do sistema Linux como /home, que é a pasta de usuários, certo? Por que a pasta de usuários? A /home é uma raiz do usuário criado para operar o sistema operacional, tá? Às vezes ela pode estar integrada dentro da pasta da partição root, ou se você quiser personalizar o seu sistema operacional, você deixa essa partição separada. Para quê? Para caso você queira formatar o seu sistema sem perder as configurações do seu usuário, você consegue, tá? Então, voltando aqui no nosso círculo, a gente pode fatiar dessa forma aqui, ó. A gente tem um HD de 50 GB, a gente já separou 1 GB para o nosso sistema de root, de boot. A gente vai iniciar uma outra partição aqui, ó. Vamos colocar aqui, pelo menos, um tamanho agradável aqui, de 50 GB, tá? Por que 50 GB? Para a gente colocar a raiz do sistema, tá? Por que a raiz do sistema? 50 GB é o suficiente para troca de arquivos em caso de atualização do sistema, tá? Aqui dentro a gente vai trabalhar com essa partição apenas para sistemas que não serão tão complexos, por exemplo, servidores, por exemplo, usos específicos que não utiliza interação com o usuário. Por quê? Porque aqui dentro não vai ser gravado muitas informações. Todo esse resto aqui a gente poderia trabalhar com outro assunto, tá? Mas vamos pensar aqui que a gente vai trabalhar com um sistema de 50 GB voltado para servidor e a gente vai trabalhar sem essa partição de home aqui, tá? Pensando nesse cenário, a gente simplesmente tem agora tudo isso aqui, ó, para a gente determinar para algum serviço. Por exemplo, se eu for fazer um servidor de arquivos, eu posso determinar todo esse espaço aqui do meu HD de 500 GB para armazenamento de dados, por exemplo, arquivos de compartilhamento, uma pasta personalizada e outros assuntos, tá? Então a gente poderia trabalhar dessa forma. Então eu vou apagar aqui, tá? E vou tirar um outro exemplo que geralmente eu utilizo nas minhas partições de sistema operacional. Simplesmente pego 1 GB, solto para boot, tá? Então vou colocar aqui, ó, 1 GB, solto para boot, certo? E todo o resto do meu HD, vai para o meu sistema operacional. Lembrando que dentro de root eu posso ter a pasta /home integrada, tá? Então eu não preciso me preocupar com espaço aqui. Só eu selecionando /boot, /root, eu já consigo fazer uma instalação básica de um sistema operacional Linux, tá? Beleza, vou apagar aqui. Existe uma outra partição que ela sempre pode ser utilizada quando a gente tem pouco recurso de memória RAM, que é a partição de swap, certo? Partição de swap a gente chama de área de troca, tá? Vou colocar aqui, área troca, certo? Por que área de troca? Porque quando sua memória RAM atinge o limite máximo de processamento, ela pode entrar em contato para transferir informações com essa área de troca, tá? E essa área de troca ela nos ajuda a quê? A sistemas que estão hibernando e podem ficar guardados no seu armazenamento do seu HD, certo? Geralmente a gente coloca tamanho da RAM como tamanho principal vezes 2. Ou seja, se você tem 8 GB de RAM, você pode colocar 16
16 GB de swap, certo? Não é uma regra, mas você pode trabalhar dessa forma, tá? Ah, mas vai acabar o meu armazenamento. Vai, tá? A ideia é que quando a sua RAM atingir o limite de 100%, para que o seu sistema não pare, você faz a área de troca com o seu HD, tá? E não existe essa história de usar armazenamento para aumentar a RAM, tá? Se você ver isso no YouTube, é tudo bullshit, certo? Então, beleza. Trazendo toda essa premissa aí, esse é o primeiro vídeo que a gente tem explicando sistemas operacionais, tá? Eu vou pro nosso Windows, certo? O Windows não deixa claro a forma que ele particiona o seu sistema, tá? Mas inicialmente ele deixa, pelo menos numa estrutura visível, no gerenciamento de disco do sistema, ele deixa uma área reservada para o sistema, tá? Ele não fala o tamanho exatamente, porque em alguns tamanhos podem ser reservados, uma área de recuperação, certo? E depois o seu sistema operacional por completo, certo? Isso o Windows não deixa claro, tá? O que a gente pode observar dentro do sistema Windows, tá? Que às vezes essa área de recover é a área que a gente tem quando a gente precisa restaurar o sistema, tá? Isso aqui, inicialmente me parece que é a área de boot do sistema, e esse aqui é o sistema operacional, tá? Então, esses são os nossos particionamentos voltados para Linux e para Windows, certo? Cada sistema operacional escolhe seu sistema de particionamento, sua formatação e assim vai, tá? Então, assim, vale a pena sempre procurar algumas informações em alguns determinados fóruns e documentações do sistema operacional para entender basicamente como que o seu sistema funciona, para você poder conhecer a arquitetura do seu sistema operacional, tá? Então, inicialmente, esse é o primeiro vídeo da série, tá? Trazendo algumas explicações sobre sistemas de formatação, tá? Se você puder, já pode dar o like aí, para a gente poder ir crescendo e trazendo algumas informações mais relevantes. Nos próximos episódios, a gente vai aprender sobre instalação de sistemas operacionais e aonde você pode encontrar os seus sistemas operacionais. Muito obrigado a todos aí, valeu, falou!